Bora ver as coisas em Naruto que o Kishimoto esqueceu. Bora lá. Naruto, Bleach, Dragon Ball, Black Clover, Boku no Hero, obras grandes em um geral. Se você já assistiu um grande Battle Shonen por aí, você com certeza sabe que uma coisa que essas obras sempre têm é o costume de abandonar alguns conceitos que foram apresentados na história em geral, e aí parece que o criador só olhou e falou, não gostei tanto, e ignora isso pelo resto da história. Ou que não tinha como colocar, né? Tipo aquela parte lá do Hogyoku, da trama da Orihime, querer fazer alguma parada pra tentar destruir o Hogyoku e tal. Foi a primeira coisa que veio na cabeça aqui, mas realmente é um ótimo exemplo, porque, cara, tipo, nunca mais. São plots abandonados. Plots abandonados. E que, acontece em várias histórias. Várias histórias. Quem aí não se lembra também quando o Byakugan ainda era alguma coisa? Ou então, quando a gente achou que a Vila do Som, né, a famosa Vila Oculta do Som, teria algum destaque muito forte na história antes do Kishimoto só fingir que ela não existe, junto com Orochimaru e tudo que tava ligado a ele. Naruto, assim como várias histórias, tem muitas coisas que foram descartadas ao longo do tempo e existem 1 milhão de vídeos, tanto na internet do YouTube gringo ou brasileiro, falando sobre essas coisas, e hoje é o meu dia de falar sobre isso porque eu acho um tema muito divertido. Eu queria fazer uma lista eu mesmo sobre as coisas que eu acho que mais me incomodaram, que foram descartadas. Tu conhece a obra de arte que é Kingdom? Conheço e nós vamos ver ao vivo, tá? Ao vivo. Na história de Naruto. E eu, inclusive, queria perguntar pra você, antes de começar o vídeo, fala pra mim, qual é a coisa que você mais acha que ia ter destaque em Naruto, e aí, de repente, foi meio que descartado, jogado de lado pela história, e talvez tenha te deixado um pouco decepcionado? Deixa eu pensar. A coisa que mais foi deixada de lado, eu acho que o Jashin. Eu realmente achei que o Jashin ia ser explorado alguma hora. Em algum momento eu realmente acreditei, não, pô, então existem outros deuses? Porra, da hora isso aí, hein? Da hora, vai ter mais dele então, né? Vou ficar ligado. Nunca mais. Mas nunca mais aconteceu nada com o Jashin. Bom, aí vai a minha lista sobre isso. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E não esquece de se inscrever no canal antes de começar e pegar um lanchinho pra aproveitar o vídeo. Será que ele vai falar do Jashin? Eu acho que ele vai falar do Jashin, hein? Antes de eu começar a falar do bagulho, eu vou pedir pro editor colocar aquela intro irada com o título do bagulho que eu vou falar. Então, sente a pressão, moleque. Vamos nessa. Moleque, esse daqui é um dos pontos mais interessantes, que é uma coisa que realmente me chamava muita atenção quando eu era adolescente. Se você já assistiu Naruto, você sabe que os personagens da Akatsuki são com certeza absoluta os personagens mais dripados da história de Naruto. Inclusive, Fato. a gente tem um monte de memes a respeito do drip deles, né? Um personagem acabou de entrar na Akatsuki, seu mantinho preto vai ficar pronto em uma semana. Analisa, você acha que o Akatsuki é o grupo mais icônico de todos os animes? Sim, não, justifique sua resposta. Pô, pergunta de prova, mano. Pergunta de prova. Manda um live pix que eu respondo isso aí. Pode escolher uma cor de esmalte pra pintar a unha e um anelzinho estiloso pra colocar no dedo. Vai me falar que você nunca foi no evento de anime e viu uma galera comprando os anéis da Akatsuki. O único maneiro é do Itachi, o resto é esquecível. Pois é. A questão, jovens, é que logo quando a história do Naruto Shippuden começa, esses anéis que os membros carregavam, parecia que era alguma coisa interessante. Sempre que nós tínhamos uma reunião da Akatsuki, né, aquelas reuniões em que eles ficavam todos em holograma e tal, cada um deles aparecia em um dos dedos da Geddon Mazou, aquela estátua que futuramente vira o 10 caudas. Logo, cada membro da Akatsuki tem um anel no dedo, que tinha uma cor diferente e uma escrita diferente, fazia parecer que isso ia ser alguma coisa interessante. Tipo, o primeiro arco, que é aquele do resgate ao Gaara no Naruto Shippuden, o Deidara perde o seu braço, e logo no momento que ele perde o braço, mano, a primeira coisa que ele fala é, putz, perdi meu anel, e ele vai atrás do anel, ao invés de se preocupar com ter perdido o braço. Nesse mesmo arco... Isso aí a gente já falou também, que o anel é uma parada meio... Antigamente tinha uma importância, provavelmente tinha a ver com canalizar chakra na estátua, e hoje em dia é meio que, foda-se. Inclusive, o Tobi acha que o Deidara morreu e vai atrás do braço dele pra poder tentar pegar o anel que ele usava, como se esse anel fosse alguma coisa, sabe? Desse alguma habilidade, ou fosse importante pra eles serem membros da Akatsuki. É uma coisa mínima, mas eu acho que seria muito zica se tivesse alguma parada ali. Eu acredito hoje em dia que, tipo, talvez esse anel só fosse, tipo, usado como um celular smart, tá ligado? Pra eles conseguirem fazer as chamadas de reuniões, mas, pô, se tivesse alguma utilidade a mais. E não tem nada falando sobre isso também, que é foda. Aí seria zica, tá? Anko. Esse aqui é um ponto um pouco mais complicado, né? Jovens, falando sobre coisas de Naruto, eu acho que é bom deixar claro aqui que, Link, uma história não pode dar destaque a todos os personagens que aparecem, nem todo personagem é importante. Sim. Mas a Anko tinha a marca da maldição, né, mano? Tipo, por que que... Mano, ela tinha a marca da maldição do céu, mano.
de fato faz sentido. Não tinha como, por exemplo, a história de Naruto ser incrível se ela quisesse dar destaque pra todos os genins da Vila da Folha, sabe? Você não ia querer ver um arco centrado na Tenten. Você ia querer? Não, né? Mas dá um Eu queria. desconto. Esse caso da Anko aqui é bastante especial. Quando ela aparece na primeira vez, lá no arco do Exame Chunin, é interessante porque ela é apresentada como uma antiga aprendiz do Orochimaru. Ela Né, ela não é pouca bosta no começo não, né? Pelo menos pelo que a história tá contando naquela hora. tem uma marca da maldição, ela tem um monte de jutsus relacionados a cobras. Ela tem uma marca da maldição do céu, que é a mesma do Sasuke, meu mano. É bizarro. E no Exame Chunin, ela meio que só tá ali pra poder tentar impedir que o Orochimaru faça algum movimento. Inclusive, né, ela fracassa miseravelmente a fazer isso, porque o Orochimaru passa na frente dela, assim, no começo do exame, mostra... Tipo, qual que foi a necessidade de colocar o Orochimaru aí? Foi só pra parecer que ela é uma burra, né? Foi só pra... Narrativamente foi tipo... Ah, então era ele? Mano... Quem mais poderia ser, cara? a língua e tal, tá com disfarce Hidana Nova enfrenta uns caras com a Kekkei do estilo Lama, assim, da Katsuki Hiden ele enfrenta. E ele quase toma no cu, inclusive. horrível, e ela não percebe, e aí a vida segue, né? A parte interessante a respeito do personagem da Anko é que realmente parece que o Kishimoto tinha alguma coisa preparada pra história dela, né? Já que ela tem todo um passado relacionado com o Orochimaru, dentro do arco do Exame Chunin, ela até tem umas cenas zicas onde ela vai lá, ela mesma tentando matar ele e não consegue e tal, e você imagina que o Orochimaru vai ser um grande vilão na história, ele vai ter um desenvolvimento legal, e aí talvez ela vá aparecer junto com isso, né? É uma pena que depois do arco do Exame Chunin, mano, a Anko, ela inexiste da história. Ela aparece uma vez a cada 200 capítulos numa cena de background, assim, pra você lembrar que ela existe. E aí, E ela apareceu depois na guerra pra reviver o Orochimaru de uma maneira... Foda-se. isso. No arco da Guerra Ninja, ela também aparece de canto, né? Sendo utilizada ali como uma cobaia pelo Kabuto. E aí ela tem a maravilhosa participação dela também em Boruto, onde eles decidem que na vida adulta ela come 7.000 bolinhos de queijo por dia, até que ela mesma se torne um bolinho de queijo, e é isso. Eu acho Tadinha. zoado como o personagem dela foi descartado. Tadinha da Anko, cara. Ela tirou pra virar uma piada. Principalmente porque eu acho toda essa parada de jutsus relacionados com veneno ou com as cobras. Ela realmente virou uma piada com o passar do tempo, porque, mano, ela era toda maneira, mano. Tipo, desde o começo lá que ela apareceu, ela era toda irada, toda maneirona. Falei, porra, tinha que ter um comeback dela com o Orochimaru, tipo, bem mais cedo, cara. Ia ser da hora. Todo o design em relação do Orochimaru, eu acho muito pica. É zoado que não foi tão utilizado assim. E, mano, eu fico triste com isso também, porque se ela fosse mais explorada, significa que o Orochimaru também seria mais explorado. E aí não foi, que é uma droga. O Orochimaru era muito legal como vilão. A Inner Sakura, também conhecida como Sakura Interior. Pra Era, um plot foda-se também. vocês que não se lembram ou assistiram o Naruto clássico há muito tempo, isso era uma parada que acontecia muito mais no clássico, que vocês lembram daquelas cenas onde a Sakura falava um bagulho e aí a cabeça dela pensava outra coisa, ela falava um negócio ali e tinha uma Sakura interna com uma testa escrito uns bagulho assim? Existiam muitas cenas antigas de Naruto onde nós tínhamos essa Sakura, que era uma característica bem legal, que de começo parecia só uma parada meio cômica, né? A Sakura era meio falsa. Ela falava que o negócio tava gostoso e aí aparecia a Sakura de trás falando, está uma bosta. Isso começou a ser utilizado de uma forma um pouco mais séria, meio do nada na história, na luta da Sakura contra a Ino no clássico, onde a Ino usa uma técnica da família dela muito poderosa pra invadir a mente da Sakura e, mano, ela usa a Sakura interior dela pra descer a porrada na Ino e expulsar o jutsu da sua própria cabeça. Isso aí acabou virando só uma representação gráfica da vontade da Sakura e depois nunca mais voltou. Como a gente já sabia na época do Naruto clássico que o Kakashi falou que a Sakura tinha um controle de chakra muito bom, que ela era muito boa pra genjutsu, né? Ela era proeficiente em genjutsu. Então passava essa impressão de que talvez essa Sakura interna ia ser tipo uma força de vontade ou algum tipo de controle mental muito bom que ela tinha pra ela ser forte contra técnicas de ilusão ou alguma coisa parecida. Ia ser da hora ver ela tentando quebrar genjutsu, tipo, com mais frequência, esse plot ter mais efeito dentro da trama, mas foi jogado só. Realmente tinha um potencial interessante. Isso inclusive foi utilizado até nos primeiros jogos de Naruto, onde os especiais da Sakura, como a Sakura não fazia bosta nenhuma na história, todos os especiais dela eram essa Sakura interna, tipo, ela invocava a Sakura interna e aí tinha algum ataque especial com ela e tal. Muita gente criou expectativas com isso, eu mesmo incluso, né? Eu achei que isso ia ser alguma coisa. E aí a partir do Naruto Shippuden, essa característica dela simplesmente desaparece. A Sakura só era esquizofrênica quando ela era criança mesmo, e é Pois é. isso. Sabe-se lá Deus como diabos isso foi usado pra parar o jutsu da Ino, mas foi. Tá lá. É só a vontade dela, pô. Uma forma de dizer que ela conseguia ter uma puta vontade e tinha proficiência em genjutsu. É isso aí. Como nós já estávamos falando da Proficiência não, Ela era natural, né? Ela era gifted. Como é que é isso? Como é que eu posso falar isso? Ela tinha uma
uma tendência, né? Ela tinha mais talento pra essa área do que pras outras. A Sakura aqui, né, mano? Vamos falar sobre o dinossauro Colossus na sala. Sakura. Eu não vou falar aqui, jovens, necessariamente dela como protagonista ou dela como personagem ter sido em tese descartada, porque isso gera bastante discussão das pessoas e tal, mas eu queria falar mais especificamente de como a Sakura foi apresentada lá no começo da história, porque pra quem não se lembra, era uma coisa que todo mundo prestou atenção no começo da história de Naruto, jovens, que a gente tinha, né, o time 7, 3 protagonistas, onde parecia que cada um deles ali ia ter foco em uma coisa, né? Sendo que a Sakura era muito boa em Genjutsu, Sasuke era muito bom em... A Sakura vs Ino foi a pior luta do clássico. Assistir de novo essa luta continua sendo... Não, é muito ruim, é bem ruim. Em Ninjutsu, né? Todas aquelas coisas do clã Uchiha, cuspir fogo e tal. E o Naruto era o porradeiro, né? É bem ruim. Era o cara do Taijutsu. Logo no começo da história, quando a gente teve aquele treinamento de subir as árvores e tal, que era relacionado ao controle do chakra, a Sakura tinha conseguido aquilo com muito mais facilidade que Naruto e o Sasuke. Em arcos mais pra frente, como a invasão de Konoha, por exemplo, a Sakura era uma das únicas genins, fora o Shikamaru, que tinha conseguido se libertar de um genjutsu de uma galera bem mais forte ali. Mano, é engraçado pra caralho pensar como que o Sasuke conseguia fazer tipo uma fucking bola de fogo, acho que é ninjutsu de rank B. Se eu não me engano, o Katon, o Gokakyu, ele é de rank B. Deixa eu ver aqui. Katon, rapidamente, né? Katon, Gokakyu no Jutsu. Ele é de rank B, então ele é de Chunin pra Jonin essa porra. Katon, Gokakyu no Jutsu. É C? É C. Ainda assim, mano, rank C, tipo, velho, é Chunin essa porra aqui. É Chunin, mano. E o cara, mano, desde criança os Uchihas tem essa merda. E ele moldou o chakra inteiro pra converter em um elemento. Desde criança ele tem isso, mas é tão difícil assim andar na água e andar em cima de uma árvore, velho. Tipo, não é possível que o Naruto, todo travado, tinha a mesma proficiência que o Sasuke em controle de chakra, cara. Eu fico meio tipo, tá, ok, que merda, hein? Uma boa. Ela tinha uma proeficiência interessante pra Genjutsu que nós acreditávamos que ia evoluir pra alguma coisa, mas não. No final das contas, se a gente for pegar mesmo, mano, tipo, as três coisas, Ninjutsu, Genjutsu e Taijutsu, quem ficou melhor nas três pra mim, não ironicamente foi o Sasuke, ele era melhor em tudo, já que ele conseguia fazer Genjutsu por causa do Sharingan, Ninjutsu porque o clã Uchiha tinha 50 milhões de técnicas diferentes, o Naruto ele ficou... Na real, era só Katon. É só Katon. Sem contar o Sharingan, é Katon. Melhor do que o Sasuke em ser o protagonista e fazer clones e Rasengan, e ele tinha 50 quilos de chakra, e aí é isso. Enquanto que a Sakura, ela utilizou o grande controle de chakra dela pra poder fazer umas luzinhas verdes de cura, que claro, são úteis em alguns pontos do anime, mas ela ficou muito abaixo, né, dos outros dois protagonistas, ela não fazia tanta coisa assim, que deixou bastante gente decepcionada, porque, vamos ser sinceros, no final das contas em Naruto, quem mais utilizava Genjutsu na série eram os Uchiha, por causa da porcaria do Sharingan. Ia ser bem legal se a Sakura fosse muito boa em Genjutsu também e conseguisse usar. Não tão bem quanto o Sharingan, mas pô, se pelo menos isso tivesse levado ela pra algum lugar. Mano, e parando pra pensar, a melhor luta da Sakura foi contra o Sasori. Se ela tivesse uma forma de colocar Genjutsu, não ia ser tão eficaz assim contra o Sasori, né? Tipo, coloca essa parte aí na trama, pô, faz, tipo... É uma parada que dá mais um desafio pra ela, o oponente contra quem ela lutou. Sabe, se ela quisesse, se o Kishimoto quisesse, ele poderia ter feito ela ter a parte de Genjutsu ainda, conseguir criar ilusões, ela poderia, tá ligado? Pô, mete que ela ficou uma semaninha com a Kurenai, cara. Pronto. Uma semaninha com a Kurenai e o resto tudo com a Tsunade. E aí ela derrota alguns inimigos com Genjutsu visual, legal lá e tal. E aí quando chega na parte do Sasori, faz essa merda ser inútil, porque o Sasori é um boneco, pronto, tá ligado? Já canoniza isso e ainda por cima deixa a luta ser igual do jeito que ela era. Tipo, não ia mudar em nada isso nessa luta. Ia ser exatamente boa do jeito que ela foi, saca? Dá pra fazer. Ia ser bem bacana. O sonho do Naruto virar Hokage. Esse aqui é um conceito maravilhoso. Já que é introduzido desde o primeiro capítulo da história, sabemos que o Naruto é esse moleque esquisito, catarrento aqui, que... Esse aqui eu quero ver o que ele vai falar, porque essa parte é boa. Quer virar Hokage. Vai ser o ninja mais pica da vila. Link, mas isso não acontece na história? Sim, e não é um conceito abandonado, pelo menos não tese, mas temos decepções no caminho, tá? É engraçado como o Linkzinho fala, tipo, ele fala com entonação. Eu acho muito engraçado o tom que o Linkzinho fala, porque parece que ele tá falando em inglês, só que em português, né? Ele fala, tipo, ó... Isso não acontece na história? Isso não acontece na história. Yeah. That doesn't happen in the history, in the story.
Sim, e não é um conceito abandonado, pelo menos não em tese, mas temos decepções no caminho, tá? Primeiro que a linha de como a história poderia seguir, já que o Naruto queria se tornar Hokage, realmente já estava bem definida desde o começo da história, né? O Naruto era Genin, então ele deveria se tornar Chunin, depois Jonin, e ele ia escalando até se tornar Hokage. Claro, se ali na metade da história todo o roteiro não tivesse sido transformado e virado pra ideia de que nós temos que salvar o Sasuke e derrotar a Akatsuki e não sei o que e tal. Eu lembro que eu tinha muito essa dúvida quando eu assisti Naruto clássico na época, que era como que uma pessoa virava Jonin, tipo, ela tinha que fazer várias missões classe S pra poder virar Jonin, ou ela tinha que realizar um exame especial. Eu acabei nunca descobrindo isso porque o Naruto só nunca virou Chunin, na verdade. Ele passou de Genin pra Hokage, foi do nível 1 pro 100. Gente, vocês já pararam pra pensar no fato de que, assim, o Naruto ele vira Hokage? Sim, ele vira Hokage. Na história do mangá, o último capítulo do mangá é o Naruto adulto, mostrado já como o 7º Hokage de Konoha, Naruto Uzumaki. Mas vocês já pararam pra pensar que o anime, que é a mídia que mais é consumida a respeito de Naruto, né? Muitas pessoas não gostam muito de ler, mas assistem a história. Naruto Shippuden, ele não termina com o Naruto virando Hokage. O último episódio do anime é o Naruto casando com a Hinata. Muito bonitinho e tal, mas imagina uma pessoa que não leu o mangá, ela assistiu tipo 600 episódios e o Naruto não virou Hokage. Se ela quiser ver ele virando Hokage, ela vai ter que assistir outra história sobre o filho do Naruto, que já vai mostrar ele sendo Hokage. E aí, se você for procurar um pouquinho mais, você vai encontrar um episódio especial que é um OVA chamado O Dia que o Naruto Vira Hokage. E aí... Pô, tem literalmente um OVA pra isso, bicho. Porra, não fode, mano, não fode. Que crítica bobinha, né? E esse episódio especial é do... Essa aqui tu foi juvenil, Link. Porra, pelo amor de Deus, essa crítica foi muito bunda. O dia que o Naruto vai virar Hokage mesmo, né? Tem uma cerimônia pra isso, mas o Naruto desmaia no dia e ele não vai na cerimônia de virar Hokage. O que pra mim é top 10 coisas mais horrendas que já aconteceram na história de Naruto. Então tá aí, uma das críticas. O que tu acha de alienígenas em Naruto? Ideia boa, execução ruim. Basicamente. A ideia de ter seres acima dos ninjas é legal. E eu preferia que fossem interdimensionais, até porque dimensões em Naruto sempre esteve aí, né? Mas espaço eu acho que é meio paia. Colocar alienígena, tipo, saímos através de planeta em planeta caçando na... Para. Coloca a dimensão. Deixa uns bichos, tipo, conceitual, dimensional. E é melhor, cara. Eu gosto de julgar obras quando elas já acabaram. Quando, pô, Naruto acabou, mano. Acabou Naruto, o Kishimoto não quer mais. Vai ter Boruto? Tem Boruto. Mas Boruto, cara, é outra coisa. É outra parada. Aí depois a gente vê. Konohamaru. Ah, Konohamaru. Link, você falou que não ia ficar falando de personagem descartado nesse vídeo. Eu sei, desculpa. Eu precisava falar do Konohamaru, cara. Konohamaru, mano, é Konohamaru. Konohamaru é um lixo. Temari, ó, meu Deus, Temari é 1000 vezes mais legal que Konohamaru. Ó, o Konohamaru ele tem uma ideia maneira, mas porra, ele é outro que também é um cu, né? É um cu. Ai, mas ele matou o Pain. Não matou, não. Não matou. Ele derrotou e o cara ainda ficou intacto depois. Nem... Se o Konohamaru tivesse matado o Pain, mano, aquele Pain lá, porra, teria sido tão bom. Teria sido tão legal. Teria dificultado muito a vida do... Quer dizer, não teria sido tão bom, não. Porque é o Konohamaru matando um Pain, né? Ainda você fica tipo, caralho, mano. Vai se ferrar, tá ligado? Que power creep fudido. Principalmente pelo detalhe de que, pra mim, mano, o Konohamaru é tipo o segundo, terceiro personagem que aparece na história de Naruto. Juro. Tá desde o EP 1, 2 lá, o Konohamaru. Ele aparece, se eu não me engano, no episódio 2 do anime, no capítulo 3 do mangá. O moleque aparece muito antes na história. E ele aparece desde criança. Ele tá sendo, mano, cozinhado desde o começo com esse design horrendo aqui. Essa criança horrível, com uma poluição visual absurda, datado, desleixado. A única coisa que se manteve foi o cachecol. Só o cachecol. E puta merda, hein? Nossa, né? Pra você que não se lembra dele, ele é neto do terceiro Hokage. Futuramente, ele é meio que um pseudo-aluno do Naruto. E quando a gente... É o meu vovô! Vai pra história de Boruto, ele já tá na fase adulta. Ele é o professor ali do Boruto e da Sarada e tal, sabe? Ele é um amigo do Naruto que tem desde criança e que realmente, né, aparecendo desde o início da história, você começa a imaginar como a história ia crescendo e ele poderia se tornar um personagem mais importante, né? Afinal, mano, além dele ser um personagem com potencial legal, ele chega até mesmo a aprender o Rasengan, né? Se baseando ali no Naruto. E o Rasengan é uma técnica difícil pra uma desgrama. Pra que o Konohamaru aprendeu o Rasengan? Vamos pensar aqui. Ele usou pra ganhar do Pain naquela vez e não mudou nada. Descartável. Ou seja, ele aprendeu pra ter um momento legal. É isso, né? Eu não me lembro de nenhum outro momento do Konohamaru usando o Rasengan sem ser nesse outro OVA aí da Temari.
né? Que ele luta contra Temari, mas é pra isso. É pra isso. Em Boruto é em Boruto, né? Boruto vem depois e é isso aí. Konohamaru vai lá e aprende. E ele de fato tem umas cenas legais ali no Shippuden, tipo no arco da invasão do Pain, por exemplo, quando ele consegue derrotar um dos Pains na base do Rasengan. Aquela cena ali é finíssima, maravilhosa. Seria realmente interessante se ele tivesse alguma outra cena, não fosse tipo essa e mais umas duas na história inteira. Não mudou nada ele ter feito isso. Tipo, não mudou absolutamente nada. Você pode cortar essa cena da história que não vai mudar nada. Você entende? Não vai mudar absolutamente nada. Esse Pain não se fudeu e acabou. Não, ele só voltou lá e lutou contra o Naruto igual. É a mesma coisa. Não tem consequência. No Naruto clássico a gente não precisa falar nada, né? Ele era uma criança ainda, então ele só aparecia em episódios fillers, aqueles episódios ruins que ninguém se importa e que todo mundo pula. Porque a gente sabe que o Naruto tem um monte de filler, né? Então quando as pessoas vão assistir, elas vão pulando tudo os fillers. Então, se você assistir Naruto sem os fillers, você quase não sabe que o Konohamaru existe. Aí você chega no Shippuden, tem um momento que parece que ele vai ser alguma coisa ali e de repente ele some da história, nunca mais aparece. E aí ele volta a aparecer onde? Em Boruto. Onde mesmo que ele apareça, ainda é o inútil. Ai, Konohamaru. Na moral, acho que eu vou fazer um vídeo do Konohamaru depois desse aqui, só pela conclusão do quão bosta ele é, mano. Ele pode ser tirado da trama que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Talvez a única coisa que mude é ele é um aluno pro Naruto. Ponto. É só pra isso. É só pra isso e pra alívio cômico. Que não precisa, cara. Não precisa de alívio cômico em Naruto, porque o Naruto é o alívio cômico. Né? Não é como se ele fosse o Guts da vida também, nem nada do tipo. Nossa, cara. Konohamaru. A Vila Oculta do Som. Essa aqui é triste, tá? Mano, meu Deus, Naruto clássico, cara. Ele mostra pra gente que vai ter um monte de vilas interessantes, né? A respeito do mundo de Naruto. Vila da Chuva, Vila da Areia, Vila da Névoa. E a gente tem ali um país que é a Vila Oculta do Som. Tudo bem que é um país pequeno, que o Orochimaru basicamente foi lá e matou os prefeitos e pegou a vila pra ele. É uma vila que, em tese, foi construída apenas pra que o Orochimaru tivesse um lugar pra poder conseguir ninjas pros seus experimentos e blá, blá, blá. E pra ele fazer um exame Chunin, pra ele ter uma desculpa de entrar no exame Chunin, mano. É engraçado demais isso. Como assim esse treco ficou oficial pra eles entrarem na... Mano... Só se ninguém sabe que o Orochimaru que é o líder de lá, né? Se ninguém sabe, beleza. Aí, porra, mas... Caralho... Quem também que vai ser, né? Se a gente for voltar lá no Naruto clássico, tem aquele arco onde o Orochimaru e a galera da Vila da Areia invadem Konoha. Mano, o Orochimaru, ele não invade Konoha com umas 15, 20 pessoas. Mano, ele traz uma porrada de gente, um monte de ninjas da Vila do Som. O design dessa galera era muito irado. E os poucos personagens da Vila do Som que tinham um pouco mais de destaque, eles também eram muito massas. Nossa, na moral, essa vibe aí do Gara de madrugadinha sentado no monumento, foda-se aí, mano. Porra, gostosinho, hein? Gostosinho demais. Isso aí, cara. Isso aí é Naruto no seu momento mais saboroso. Porra, isso aí é Naruto com tempero, cara. Isso aí é Naruto com tempero. Depois foi perdendo um pouco desses momentos, assim. Porra, era bom, tá? Tipo, quem aí lembra do Dosu, por exemplo? Ele apareceu bem pouquinho. O Dosu chegou, morreu por uma garrada. Tipo, ele morreu por uma garrada. Ele deveria ter morrido só por um sand coffin, caixão de areia mesmo, e foda-se. Nem tinha que ter morrido por um... ali no Naruto clássico, mas era desse maluco. O Gara aqui, ele exagerou, aqui o Gara foi na maldade, pô. Aí que tinha um cabelão pra trás, o rosto tapado, e ele tinha esse negócio no braço, que quando ele encostava, ele tinha umas técnicas que fazia a água vibrar com o som, e você explodia praticamente. Ele tinha uns poderes muito loucos, e todos os ninjas da Vila do Som, parece que eles tinham um poderzinho relacionado... Ele era o pezinho, cada ninja tinha alguma coisa de som, né? Com música mesmo, então, mano, eu imaginei cada bagulho zica poderia acontecer. Os próprios, inclusive, os 5 ninjas mais irados da Vila do Som, que aparecem no arco em que o Sasuke tá sendo levado. Isso é foda pra caralho. O Quarteto do Som é foda. O Quarteto do Som tem que ter vídeo ainda um dia. Quem não se lembra daquele maluco que era tipo uma aranha, que ele luta com o Neji e o maluco massacra o Neji na porrada? Ou aquela menina chamada de Tayuya, que ela... Tayuya, mano, até hoje ela é mencionada aí nos fóruns de Itachi versus Kabuto. Porque o genjutsu dela é OP. O genjutsu dela é bem OP. Tinha uma flautinha muito zica que ela controlava os caras à distância e tal. Mano, todos os ninjas da Vila do Som, todos eram muito incríveis. O visual deles era muito maneiro, que eles se vestiam com a roupinha igual do Orochimaru e tal. E é incrível, maneiro, cara, que tipo, passa os arcos de Naruto clássico, onde parece que essa galera era importante, e aí você chega no Shippuden, e gente, o que aconteceu com esses caras? Tipo, o quê? A vila dissolveu? Porque o Orochimaru morreu em algum ponto, né?
que aconteceu? A vila ficou sem prefeito, os malucos foram embora, fechou o bagulho, a firma faliu. O que houve com a Vila do Som? Meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu. Eu juro, eu queria muito que tivesse algum arco, algum momento da história de Naruto que ele fosse pra essa maldita vila só pra saber o que tem lá. Porque, mano, não é possível. Ai, que ódio, Kishimoto. Tá aí o Uzumaki. Esse é o último ponto do vídeo, mas os Jinjurikis. Eu vou falar... Jinjurikis. Jinju, com J. Jinjuri. Falar de uma forma mais específica pra ver se vocês me entendem. Talice mandou R$2,50. Opa. Ver depois aí a lista. Analista. Deixa eu ver aqui, mano. O que temos? O que temos? O que temos? O que temos aí? O que temos? O que temos? O que temos? O que temos? If Kakashi over to wear a duel. Depois a gente vê. Valeu, meu mano. Entendem, jovens, mas vocês estão ligados que no último arco de Naruto Shippuden, né, o arco da Guerra Ninja, todos os outros Jinjurikis, fora o 8 Caudas, né, que é o Killer Bee, e o Naruto, são trazidos de volta à vida com o Edo Tensei, né? Vou falar pra vocês que eu sempre achei, cara, que seria muito interessante que esses Jinjurikis tivessem tido algum tipo de destaque antes na história, pra quando eles fossem trazidos de volta à vida, a gente tivesse um impacto legal deles voltando aqui no final da história, principalmente se a gente... Moleque, na moral, a solução pra isso aí é uma novel pra cada. Faz uma novel pra cada e acabou. Uma novel pra cada Jinchuriki. Ficou boa a novel? Pô, vendeu bem, caralho, a galera amou. Faz um one shot pra cada um. Pronto. Num traço parecido com o do Kishimoto, que nem aquele lá do Konoha Shinden. Tá? Moleque, pitel, tá? Pitelzinho de ler isso aqui. Isso aqui pra mim, mano, isso aqui é Naruto. Isso aqui é Naruto 2. Delicinha. Ótimo, ótimo, ótimo. Traço inferior? Traço um pouquinho inferior, mas, mano, limpo, gostosinho, pá. Porra, cinema, cara. Cinema. Pô, da hora demais. Tinha que ter, cara. Tinha que ter mais isso aqui, ó. Olha só que cinema que é, mano. Faz aí mais uma novel. Faz uma novel pra cada Jinchuriki. Ficou bom. Pô, faz um one shot pra cada um spin-off de cada um. E caralho. E vai, mano. Nem precisa do Kishimoto pra essa parte. Sinceramente, não precisa do Kishimoto. Só deixa ele dar o aval e a galera faz, a galera se resolve. Ia ser cinema. Ia ser muito cinema. E é isso aí. Que tivesse algum destaque deles com o Naruto, né? Porque a parte Shippuden da história tem bastante foco nessa coisa da Akatsuki tá indo atrás ali dos Jinjurikis. E nem precisa de uma novel pra cada, vou dizer mais. Nem precisa de uma novel pra cada. Faz uma novel dos Jinchuriks. Uma novel dos Jinchuriks, que nem a Akatsuki Hiden. Aqui, ó. Tem a Akatsuki Hiden. Você faz, mano, mesma coisa. Você faz exatamente a mesma coisa, só que um pra cada Akatsuki. Um capítulo pra cada Akatsuki. Quer dizer, pra cada Jinchuriki. Você faz um capítulo pra cada Jinchuriki, cara, que vai ficar bom. Vai ficar bom. Pá. Coloca um finalzinho pro Gaara, coloca o passado da Fu, como ela foi capturada. Vai até dar um boom, né, nos Akatsukis que forem capturar os outros. Mostra aí como é que foi a luta do Roshi contra o Han. O Roshi contra o Kusami. Cara, dá pra fazer umas paradas muito foda. Tranquilamente. E depois, se ficar bom, vira mangá. Vira mangá à parte. E é isso aí. Não é difícil não, cara. Não é difícil não. Só não querem mesmo. É tranquilinho, pô. E aí acaba que alguns deles meio que aparecem, só que só quando eles vão morrer, né? O Utakata, que é o 7 Caudas, ou 8, se eu não me engano, ele aparece lutando com o Pen, ele vai lá e vai de F, morre presuntadaço. Tem uma luta da Duas Caudas, que é aquele gatinho azul brilhante. Matatabi, a Matatabi é muito boa. Analista, selamento também é ninjutsu, logo o Rinnegan consegue quebrar selos absorvendo? Não. Existem ninjutsus que o Rinnegan não consegue absorver. Doton. O Rinnegan não consegue absorver uma pedra. Não dá. Ele vai... Qual que é o nome? O Rinnegan, pelo menos normal, né? Tem a questão da madeira, esses sólidos assim, ele não é mostrado absorvendo. E fora que selamento nem é ninjutsu em si. Tá, ok. Você pode fazer aí uma tecnicidade e falar que tá, mas é um tipo de ninjutsu, né? O Fuinjutsu. Beleza, é um tipo e tal. Mas é diferente, não é um ninjutsu normal. O Rinnegan não absorve qualquer coisa. Contra o Hidan, se eu não me engano, e todos os Jinjuriks é meio isso. Mostra ele lutando com algum membro da Akatsuki, claro, ele morre. Eu realmente acho... Nem todos, não mostraram, tiveram vários que não mostraram, inclusive.
Muito interessante a ideia das 9 bestas de caudas, tanto elas quanto seus Jinchurikis, que inclusive, mano, todos têm um design pica. Eu realmente acho que seria interessante se toda essa questão fosse mostrada um pouco mais. Claro que isso daqui não é necessariamente um defeito da história. Nesse caso aqui, eu só acredito que teria sido uma expansão legal Ah, eu acho que é um defeito. do universo, sabe? Mas, tipo, Pô, é um desperdício, cara. Tipo assim, não muda nada na questão de, tipo, tá, eram personagens que foram criados só como ferramenta de roteiro. Tá bom. Tipo, eu não vou sentir nada. É meio pobre. Porque não tem a ferramenta de empatia necessária pra fazer a gente sentir algo, mano. Eu não sei quem é a Fu. Eu não consigo gostar da Fu porque eu não sei nada dela. Tipo, mostra pelo menos alguma coisa da Fu, mano. Não dá, não tem nada da Fu no mangá inteiro. O mangá inteiro é irrelevante, a gente não sabe nem quem capturou direito. Provavelmente foi o Kakuzu e o Hidan, né? Yaku Stanot mandou R$2,50. E aí? Tem isso só em OVA e etc. Poderia ficar falando de muitas outras coisas aqui, jovens, pra poder ser bem sincero. Eu poderia falar das outras vilas do universo de Naruto. Eu poderia falar sobre alguns outros personagens, alguns conceitos que foram abandonados, tipo, eu até falei no começo do vídeo, né, o clã Hyuga, por exemplo. O clã Hyuga tá ali, mano, apareceu no Naruto clássico, o Neji veio, apresentou a ideia, aí o Kishimoto fingiu que nunca existiu o clã Hyuga e falou, mano, é isso. Deixa eu ignorar esses caras aqui e botar mais um poder pro Sharingan. E aí foi isso o resto da história. Mas o lance é que, tipo, não é nem culpa do Kishimoto apenas isso, mas é questão de, tipo, cara, o editorial, mano, ele molda muito como a parada vai funcionar e acaba passando muito por cima, né? Sim, tem seus problemas, tem suas decisões, o Kishimoto tem parcela da culpa, mas é isso aí, mano, é foda.